Olá, ser divino, bem-vindos. Eu sou a Trimoksha, terapeuta tântrica e renascedora. Eu vim trazer para você a live A Fórmula do Orgasmo. Gente, olha, é um assunto tão necessário e tão secreto. Eu apresento para você as fórmulas do orgasmo, porque ela existe, eu já vou falar: tensão, carga, descarga e relaxamento. E pronto, a importância de estar no aqui e agora em cada uma dessas fases. Conversando com meu amigo e terapeuta Jonatas, né, que a gente troca muita ideia sobre o Tantra, sobre Reiki, sobre os métodos de massagens e etc, né? Mas como trazer uma sexualidade de forma saudável para o orgasmo? O que é o orgasmo para você? Ele flui com facilidade, não flui? Você consegue perceber as etapas e as sensações? Para você, como é? Você sente rápido ou fica aquela sensação assim de vazio, de insuficiência? Sabia que tem gente que sente raiva, frustração no orgasmo? Mas tem gente que sente alegria. Então, esse é um assunto tão íntimo, né? Quase intocável. Mas é exatamente neste lugar que moram todas as nossas possibilidades de libertação, e não somente fisiológica. Por falar em alegria, compartilhe esta live, convide pessoas para participar. Isso, olha, já tem um comentário aqui da Nani. Existe o orgasmo em todos os sentidos, inclusive materiais. Exato, né? É o estado orgástico do ser, né? Já mexeu com a energia das pessoas. E isso é ótimo. Como terapeuta tântrica, eu atendo pessoas procurando entender sua sexualidade e seus orgasmos, que vêm ou não vêm. E eu já venho fazendo lives sobre a energia que existe em nós, né? Sobre as nossas couraças musculares, baseadas em estudos de caracteres de Reich e também do curso de formação que eu venho fazendo como analista corporal e do Corpo Explica, estudando Reich, né? Então, eu venho falando sobre a importância do autoconhecimento para expandir o potencial desta energia. E neste trabalho de autodesenvolvimento, eu senti que está mais do que na hora da gente falar sobre a origem de toda essa energia, que é exatamente de onde viemos. Nós viemos da energia orgástica. Bom, eu torço para que tenha sido uma energia para os dois, mas pelo menos para um aconteceu, né? A fórmula do orgasmo existe e ela foi apresentada pela primeira vez por Reich. Outros estudiosos do assunto também se debruçaram sobre este assunto, né? Como Master Johnson, Kissel. Aqui se alterou apenas uma ordem nessa fórmula que o Reich apresentou. Aliás, gente, antes de Cristo, Hipócrates e Galeno, 400 anos antes de Cristo, mostra a literatura que também desde a Idade Média já estudavam, já tinham entendido isso como métodos terapêuticos do orgasmo. Você sabia que existia a massagem médica para mulheres diagnosticadas com histeria? Abrindo aqui um parênteses, né? A histeria são as mulheres que eram consideradas fora dos padrões. Então, imagina que desde a época da Idade Média e até o ano mais ou menos de 1930, existia a massagem médica para a cura de alguns casos e nas mulheres, muito utilizado na histeria, né? Então, esse assunto já vem sendo objeto de estudo há muito tempo. Com a chegada de Freud, os médicos pararam de prescrever o orgasmo para as mulheres como recurso terapêutico. E eles então começaram a prescrever a psicoterapia.
E então, a fórmula do orgasmo, por volta de 1920, o Reich, que era assistente do Freud, trabalhava com ele numa clínica lá em Viena, e por suas observações, o Reich constatou que pacientes que se curavam de neuroses psicológicas e tinham em seu estilo de vida uma vida sexual satisfatória, eles se curavam, ao contrário dos que não se curavam e não conseguiam ter um estilo de vida sexual satisfatório. Porque para o Reich, então, o próximo passo seria óbvio. Para curar a neurose de um paciente, a energia sexual teria que ser liberada sem inibições. E para chegar à fórmula do orgasmo, ele observou que não se trata da quantidade das relações sexuais, mas sim a qualidade, a capacidade que a pessoa tem de desfrutar. E a isso ele deu o nome de potência orgástica. E foi onde ele se separou do Freud, nesta fase de suas observações, porque ele via em tudo em termos de energia e de psicologia. Então, ele fala da capacidade que o indivíduo tem de descarregar a energia no corpo se for reprimida. Isso, a Nani falando que a observação dela é preciso viver com presença para você desfrutar de estados orgásticos, né? Concordo plenamente. E é por isso que a gente vai falando aqui sobre essa questão de como tem que se descarregar a energia. Então, se a energia for contida, se ela for reprimida, ela vai levar a estados de mal-estar, ela vai levar a estados de neuroses, ela vai levar a estados de onde tem uma carga retida no organismo. Por isso que ao falar da fórmula do orgasmo, o Reich falou sobre descarregar o indivíduo, poder descarregar a capacidade de descarregar a energia no corpo. Bom, então ele fala sobre a qualidade de se fazer isso. Para se libertar esta energia é o orgasmo sexual. Então, numa experiência que possibilite o corpo de descarregar totalmente a carga, a fórmula apresentada por ele foi essa, em 4 que ele chama de pulsões: tensão, carga, descarga e relaxamento. Depois dele vieram outros estudiosos, como Kelly, que concordou alternando para carga, tensão, descarga e relaxamento. E também os considerados pioneiros na pesquisa científica, como Masters e Johnson e Alfred Kinsey. Eles apresentaram gráficos para descrever o caminho da sexualidade por fases, como desejo, excitação, platô, satisfação e resolução. A forma do orgasmo, então, são essas aí. Pode alterar na sua maneira de lidar com essas etapas, né? E você, como que faz isso? O Tantra, então, traz uma contribuição única neste jogo de representações. Não importa se é do Kinsey, do Reich, da Kessler, o Tantra traz, porque o Tantra, ele é a terapia do prazer. E o Tantra, então, como a terapia do prazer, que é onde a gente estava falando, ele vai despertar toda essa potência orgástica, passando por cada etapa. Então, a questão é como passar por essa etapa. Eu trabalho com Tantra, né, como terapeuta desde 2013 e já acompanhei muitas histórias. Pessoas que, diante de sensações do orgasmo provocados nelas pela massagem, elas entravam em estado de sensações de quase morte, né? E o orgasmo em francês significa pequena morte. Então, pessoas que sentiam sensações e falavam que nunca poderiam imaginar que alcançaram estados de prazer e depois voltavam afirmando
não terem sentido nada, às vezes por congelamento mesmo, né? Então, o Tantra, neste processo, ele faz com que as pessoas possam entrar em contato com este lugar. Como eu falei, tem gente que sentia a sensação e falava assim, não, eu não senti, porque já estava congelada. Ou às vezes tem pessoas que recebem as sensações e falam assim, eu nunca podia imaginar que eu poderia alcançar esse nível de preenchimento e sensações corporais. Estas etapas que o Tantra vem preenchendo, e às vezes quando a pessoa ela consegue chegar nesse estágio, é porque ela passou por essas etapas de uma maneira conduzida, mas que para ela foi um fluxo natural de energia. Também quem aprende uma técnica de massagem tântrica pode ter acesso a esse disparador de energia que vai fluir de uma forma muito particular para cada pessoa, né? O que não acontece normalmente nas relações comuns. Tem pessoas que, ao lidarem com esta energia, lidam com ansiedade, com uma angústia louca de fricção para chegar até lá. Às vezes, você vendo de longe, parece até mesmo um ringue, né? Que são duas pessoas em estado de luta, brigando, né? Naquela fissura. E que poderia ser, de uma outra maneira, uma dança, né? Uma dança de energia. Não estou fazendo crítica aqui, nem apenas uma constatação, porque determinadas maneiras de exercitar esta troca pode limitar a expansão por causa do controle e do condicionamento, e deixar que essa expansão, que a potência orgástica se complete. O Tantra, ele propõe que cada etapa da fórmula do orgasmo seja vivenciada como uma energia que se despertou e vai se expandir no seu corpo sem controle, fluindo livremente em cada etapa. Vou dar um exemplo simples, do dia a dia. Como que funciona essa fórmula do orgasmo? Vamos imaginar que acontece um encontro entre duas pessoas. Elas se conheceram numa festa, agradaram entre si. E de repente elas se encontram num local. E aí surge um convite para o café. Aí elas sentam, vão para o café e, sem notar, aquela pulsação da respiração já vai mudando, já vai ficando mais profunda, num ritmo mais rápido, começa a ter mais energia e a pessoa vai ficando mais desperta, mais viva, mais alegre, o jeito de sentar muda, o corpo vai ficando mais reto, ao invés de ficar debruçada sobre a mesa. Ou estamos falando da primeira etapa, né, da fórmula da carga, da tensão, que vem juntas. Porque aí começa a se formar uma tensão. Porque está ali, vai se desenvolvendo aquela conversa, então entre uma retenção, vai para o psicológico, eu não quero apressar as coisas, não quero demonstrar que eu estou ansioso com esse encontro, né, nesse espaço de observação. E sem, ao mesmo tempo, querer perder aquele clima do momento. E então vem aquela mistura, né? A gratificação do momento, mas também a intenção de conter a excitação para não mostrar muito. Então, essa atração, quando autorizada, já aconteceu tudo isso, aí vem o momento do contato físico, né? Que a gente chama de preliminar no popular. E vai evoluindo para um nível mais alto, começa a aumentar o volume do contato, é como se fosse um som. E aí vai acontecendo a fricção dos corpos, o envolvimento começa a acontecer, que começou lá atrás na tensão, correntes bioelétricas, uma forte tensão dinâmica é criada entre a necessidade de liberar a onda expandida de energia, que começou lá, e uma vontade simultânea de prolongar ou até mesmo aumentar a excitação vai se aproximando dessa descarga, que aí já estamos no terceiro nível, e depois o relaxamento. Quando essas etapas são contidas e que não permitem que essas fases aconteçam,
Aí começa, às vezes, a chegar na fase do controle, né? Então, eu dei um exemplo: uma pessoa encontra com a outra, dali surge um café, um contato, aí vem a autorização para que a atração se adiante, e vai então gerando o quê? Tensão, carga, aquela carga vai elevando, o nível de excitação vai aumentando, e depois vai caminhando, então, para deixar que aquilo, o ideal seria que aquela energia fluísse normalmente. Mas o que acontece? Entra a mente, entra o controle. Ai, será que eu estou saindo bem? Será que eu falo agora? Será que eu converso? Então, essa interferência, ela vai impedindo que as etapas da fórmula do orgasmo, que é tensão, carga, descarga e relaxamento, cada etapa dessa, ela pode se comprometer pela interferência da mente. Então, quando chega, vamos colocar já que essa relação evoluiu para um contato sexual, muitas vezes acontece até das mulheres falarem, né? Perceberem, chegou às vezes no primeiro nível, no segundo nível, a pessoa já começa a travar ali, ou a pessoa começa a entrar, a falar assim, será que eu vou conseguir alcançar? Se for um caso de casal hétero, né? Nossa, será que vai demorar? Eu não consigo atingir. Estão em níveis e etapas diferentes, porque muitas vezes eles estão sentindo essa interferência da mente. Eu vou dar também um exemplo nessa fórmula do orgasmo de uma massagem tântrica. Quando uma pessoa procura uma massagem tântrica, ela normalmente está num estado de tensão. Ai, o que eu vou sentir? Ou ela ouviu alguém falar, ou ela está procurando porque ela tem uma necessidade dela, ou ela aprendeu a massagem que é aplicar também no seu parceiro, na sua parceira. Existe aquela tensão que vai acontecer ali, que é diferente de uma relação sexual comum, ok? Então, existe uma tensão e a pessoa chega ali, o que ela vai fazer? Ela vai entrar num estado onde a gente vai trazer ela para a respiração. E dali ela vai perdendo o controle. Por que a massagem tem essa resposta? Porque é mais fácil a gente tirar, a pessoa se permitir sair um pouco do controle, ok? E depois aí ela começa a construir uma carga pelo toque, uma carga poderosa, né? Porque toca o corpo todo. E no tempo e na intensidade certa, isso vai evoluindo, e chega no momento onde a expansão, o corpo está tão carregado que ele tem uma expansão orgástica, que pode vir seguida ou não de um processo ejaculatório nos homens e nas mulheres também. Então, essa fórmula do orgasmo, ela acontece, e depois eu vou voltar a falar sobre isso, em várias etapas. E dependendo da experiência que você tem, você consegue realmente chegar nessa potência orgástica que o Reich falou. Então, se você consegue seguir a bioquímica de sua energia, estando presente, sentindo, sem mente, cada etapa vai sendo vivenciada sem pressa. As fases, né, da sabedoria popular, que chama de preliminar, mostram que o preliminar é o carregamento de forma completa. É o que vai trazer a qualidade para o orgasmo. Porque de forma incompleta, você vai ou queimar etapas ou então ter uma descarga ejaculatória, né? Ou então nas mulheres uma ondinha pífia, e aquela carga residual vai continuar retida e não liberada no corpo. Então você perde a felicidade sexual, que é uma descarga completa, até que um novo ciclo se reinicie. Se você coloca seu foco e a sua atenção na sexualidade e não na sua ânsia, você consegue essa qualidade. Eu recebo nos meus atendimentos pessoas que falam em não conseguir sentir, pessoas que falam que têm preguiças em transar,
Homens que falam que chegam à ejaculação, mas sentem depois um enorme vazio, uma falta de preenchimento. E isso é muito mais comum do que se possa imaginar. Pessoas também que estão congeladas e anestesiadas. Homens que falam que sentem assim muita energia e pouco prazer. Tudo isso é muito comum. Então, passar pelas etapas da fórmula do orgasmo no fluxo da energia e alcançar a potência orgástica significa o quê? Abandonar a urgência, a ansiedade e trazer a presença. Mas como fazer isso? É completamente diferente você estar em contato primeiro com você mesmo, quando você entende que precisa usar a respiração profunda, consciente, constante em sua rotina. Durante uma interação com a sua sexualidade, você pode ter experiências expandidas ou contidas, só pela maneira que você utiliza a respiração, sabia? Por exemplo, o Reich fala da respiração sensomotor respiratória. O que é isso? Quando as pessoas não param de respirar e não contêm a respiração durante o ato. Porque tem uma divisão que faz toda a diferença na sua sensação orgástica. O orgasmo com a respiração curta, irregular e rápida, da pressa, ela é opressiva e ansiosa. E a respiração lenta e profunda, que é expansiva e derretida. Com ela é possível você acessar sensações de entrega, de abertura e difusão. E não tenha dúvida, em todas as etapas, a respiração vai ser o seu mais importante suporte. E esta é uma das ferramentas fundamentais em que o Tantra trabalha o orgasmo terapêutico e o de forma expandida. Porque tem uma diferença da energia em relação ao sexo comum, por causa da respiração. No expandido tem mais duração, intensidade, é possível você sentir o espectro de sensações energéticas, de contrações do corpo no abdômen, nos músculos internos, nas mãos, nos pés e nos genitais. E não somente nos genitais. E sentir uma profunda liberação emocional, com experiências que sim, chegam a ser até espirituais. É uma consciência que não se percebe nos orgasmos comuns. Vai além do próprio corpo. Então, o orgasmo expandido, ele tem essa diferença do orgasmo comum, porque o orgasmo comum, ele é mais genitalizado, né? Ele fica mais, a energia já está mais só ali. Um orgasmo expandido, ele é um orgasmo que a bioquímica no corpo ela é percebida de uma maneira integral. A energia encontra um lugar para ela poder fluir. E aí, juntando com o que a gente fala da carga, da tensão, da carga, né? Isso ganha acontece de uma forma completa, um fluxo completo. E não tem, então, o que? Ansiedade. Por isso que muitas vezes a sensação de quem recebe uma massagem tântrica ou passa por uma experiência de movimentação da energia pelo Tantra, sente sensações que ficam registradas e ficam como uma ressignificação no corpo. Algumas pessoas que eu estou vendo aqui já passaram pela experiência da massagem tântrica e podem perceber, tanto em termos de meditação tântrica ou da respiração, que é um carregamento, a respiração nada mais é do que um carregamento. Então, isso que o Reich traz é muito importante. Você ser capaz de perceber como que o resultado que você vai ter numa sensação orgástica é se você tem um tipo de respiração mais rápida, acelerada, mais depressa, e outro, se você tem um outro tipo de respiração.
uma respiração mais profunda, mais conectada, que é a respiração, ela acaba sendo um veículo para as sensações. O desafio que vejo é trazer essa respiração consciente para a vida. Ah, Cláudia, realmente. Quando eu entrei em contato com essa respiração, o que eu fiz? Eu coloquei o meu despertador para despertar 4 vezes ao dia. Então, assim, ao acordar, antes do almoço, na parte da tarde e à noite antes de dormir, ou se eu acordar à noite, eu faço a respiração. Então, eu colocava lá assim, respirar 20 vezes. Respirar 20 vezes dá 1 minuto e meio só, tá? Então, se você fizer aquela respiração que eu sempre falo, tem nos meus vídeos no YouTube, tem no Instagram. Aliás, gente, por favor, me siga lá no YouTube, me siga lá no canal. Então, eu coloco lá, respirar 20 vezes. Aí eu faço. Chegou um ponto que eu já comecei automaticamente a não precisar mais dessa ferramenta. Mas eu também, no início, até trazer isso para o ritmo meu, eu precisei fazer algum esforço. E também, né, eu fiz a terapia do renascimento, então eu respirei durante um período de tempo, eu fui entendendo, porque as respostas são muito boas. É bom lembrar também que quando a gente nasce respirando de a forma completa no nosso aparelho respiratório. Se você reparar uma criancinha de 2 anos, desde que ela nasce, ela respira abdômen, diafragma e peito. O detalhe que a gente acrescenta aqui, porque nós estamos falando de sexualidade, é a boca semiaberta. Porque a gente faz o quê? Porque o orgasmo ele é um conjunto de reações bioquímicas. Ele não é... Isso aqui já é mais uma respiração de controle, tá? Então, trazer para a sua rotina é uma prática. Toda boa prática, né? Quando a gente começou a escovar dente, era difícil trazer para a rotina, mas a gente acabou conseguindo trazer, ok? Então, num contato de autotoque, num contato a dois, você se lembrar de trazer essa respiração. Quando a sensação começa a chegar, você lembrar de trazer essa respiração. Isso ajuda na fórmula do orgasmo a você trazer mais carga, a você completar a carga que você precisa para ter uma descarga satisfatória, um ciclo que se completa. Eu estava falando que é o processo biológico de estimulação, espasmos musculares e uma elevação equilibrada e contínua do sistema simpático e parasimpático. Então, todas essas características, a gente pode perceber que uma sexualidade saudável, ela vai além de uma experiência, ela está dissociada de uma abordagem só sexual, né? Então, talvez você veio para essa live pensando assim, hoje eu descubro como que eu vou fazer para ter esse orgasmo expandido, esse orgasmo que todo mundo fala do Tantra, né? Hoje eu vou descobrir o segredo disso. Bom, eu estou torcendo para que sim, que isso te dê uma sacudida e que basta você entender que você precisa abandonar no que você acreditou até hoje e que você precisa se abrir, por exemplo, que o orgasmo tem ondas mais e menos intensas e aprender a perceber estas ondas, onde pode te levar a um estado orgástico. São ondas de prazer. E se a gente não está acostumado com o prazer expandido, são com essas ondas que a gente vai se desenvolvendo para esse estado orgástico. Porque uma grande onda, ela vem com formação de pequenas ondas. Então, a sua energia vai sendo carregada.
E as sensações orgásticas, elas precisam ser percebidas não somente quando você está na genital. O orgasmo sexual, que é o conhecido por nós, ele pode ser uma descarga e não ser um orgasmo. O terapêutico, que já foi até usado na antiguidade, como eu falei aqui no Tantra, ele trabalha este orgasmo terapêutico como a elevação da tensão. Imagina o volume de um som: tensão, carga, descarga, relaxamento. E dali, com as técnicas aplicadas na energia, ela continua a fluir no corpo. Após a fase do relaxamento, que vem depois da descarga, a energia continua sendo movimentada para virem outras e outras sensações de prazer. Pensa, a energia está ali ainda, ela está circulando ali. Perfeitamente comum durante uma massagem você ter outras ondas. Os homens podem ter orgasmo seco, uma sensação que é como se fosse uma explosão, que pode ou não ser seguida de ejaculação. E os homens, eles têm a sensação de terem ejaculado no orgasmo seco. E esses orgasmos secos acontecem com linga, que é o nome que a gente dá para a masculina, até flácido. Porque mesmo com ele flácido, a energia está circulando ali. E nas relações comuns, o orgasmo ejaculatório, ele pode vir seguido de muita energia e baixo prazer, né? Por quê? Porque às vezes algumas etapas foram avançadas, sabe? Controle remoto que você quer avançar etapa. Então, este é um assunto que não é permitido, né? E com isso, ele traz falta de maturidade nos nossos centros energéticos, por onde a nossa energia precisa fluir. E é permeado também por repressões, críticas, né? Que acabam por comprometer as etapas com a entrega. E isso acaba ficando retido no corpo. Quando você entra em contato com a sua sexualidade, seja por quais conexões você escolher, o importante é você se conectar, sair da mente, se toque verdadeiramente, sente o toque que recebe do outro também, respire verdadeiramente, vai construindo esta carga, seja como for. Tem mulheres que se recusam até a conhecer a sua própria ioníssoa genital. Imagine então ao ser tocada, ela não sai do estágio da tensão. E tem homens tão genitalizados que eles chegam até a esfolar sua genital por causa de um condicionamento de masturbação. Não faz a conexão com o corpo. Então, se você fizer essa conexão com o outro, pelo olhar, pela pele, sair do jogo da mente, se conectar com a energia do momento, ter uma curiosidade neste ponto, né? Você vai conseguir trazer essas etapas pela entrega que você está fazendo. A mente, ela não tem interesse nenhum de fazer com que a gente tenha essa expansão, porque isso tira a mente do controle, né? Então, ela vai permitir que a gente chegue até onde ela possa alcançar. E ela vai alcançar, onde ela possa alcançar é limitado. Quando você está totalmente relaxado, quando você permite que essa energia flua, sem querer ser tudo isso que a gente já falou aqui, performático, pensar em como vai ser, se vai acabar, se não vai, ter ansiedade do orgasmo, que às vezes parece mais uma luta do que uma dança, né? Então, enfim. Quando você sai deste lugar, você consegue, então, entrar numa permissão do fluxo de energia. Tem até uma curiosidade interessante neste ponto. Tem um estudo feito por Debbie Herbenick, da Universidade de Indiana,
em que ele mostra que 40% das mulheres revelaram que já sentiram prazer sexual pelo menos 11 vezes e 33,5% já gozaram enquanto faziam abdominais, exercícios físicos mais estimulantes. Por quê? Porque elas entraram em contato com a energia sem controle. Elas estavam apenas sendo. Então, quando elas estavam naquele momento ali, achando que estavam só malhando, né? O que aconteceu? A energia encontrou uma abertura e elas sentiram um prazer. Isso é uma pesquisa. Por quê? Porque você não está no controle da energia. Este é o grande lance de você conseguir passar pelas etapas da fórmula do orgasmo. Geraldo, infelizmente poucos homens conhecem verdadeiramente uma ionia e as suas particularidades. Sim, e muitos homens também, não só a ionia, muitos homens também não conhecem a sua expansão, a sua possibilidade de expansão no seu fluxo energético, porque eles estão condicionados também numa memória ancestral mesmo, reprodutiva, né? Às vezes eu atendo casais e quando eu coloco os casais para se olharem, causa um desconforto neles. Tem casais que têm crises de riso. Isso é fuga, né? Tem casais que começam a se olhar abaixo, começam a se olhar abaixo. Uma vez eu não esqueço que eu atendi um casal, eu coloquei eles para se olharem e eles ficaram tendo crise de riso, ficaram muito desconcertados. Quando foi no dia seguinte que eles voltaram, eles estavam fazendo um curso de massagem comigo. Eles me pediram para repetir a prática numa outra sintonia, porque aquilo mexeu com eles, né? Eles não paravam para fazer isso. Então, os homens não conhecem e eles também às vezes não se permitem entrar numa expansão de energia que poderia levá-los a um conhecimento sobre a energia no corpo deles, né? Sobre essa bioquímica. Tem gente que acha que falar de energia é ser místico. Não negando o meu lado místico e ritualístico que existe em mim, mas bem na verdade, eu percebo que toda essa energia, que a energia existe, isso é inegável, né? Não sou eu que estou falando, Einstein falou e mais uns outros físicos e tantos por aí. Então, toda essa energia, ela existe no corpo. Quando a pessoa começa a entrar em contato com esse trabalho do Tantra, às vezes é uma pessoa leiga, ela aprende a fazer uma massagem tântrica, ela vai aprender o que, na verdade, com a massagem tântrica? Ela só tocar? Tocar é o canal, mas ela vai aprender a movimentar a energia daquela pessoa e a dela também, né? Que o corpo precisa ser olhado como uma energia, né? Que precisa fluir, sair e levar. Se você quiser continuar pela mente, o seu caminho será limitado. Ele só será expandido se você deixar o fluxo se dirigir. Na mente, você não terá essa energia disponível, porque ela vai funcionar na superfície e ela nunca atinge o centro. A mente não chega no nosso centro. As energias da superfície tornam a fórmula do orgasmo incompleta para você. Se você der lugar para a energia e despertar a sua consciência profunda, a sua vida será orgástica. Você tem que se sentir apaixonada pela sua energia. E o Reich, ele fala da cura da neurose quando há qualidade do prazer. Eu quero também contar que em qualquer lugar que você estiver com estado de presença, você sempre poderá alcançar estados de prazer. É importante você perceber as ondas de prazer, né? E na terapêutica tântrica, a gente percebe que existem os orgasmos secos, que eu já falei aqui, para quem chegou depois, o orgasmo seco nos homens é aquele orgasmo que eles até juram que eles sentiram que teve um fluido corporal expelido ali, não teve.
orgasmos expandidos, orgasmos onde a pessoa sente uma explosão. Eu atendo, por exemplo, pessoas que fizeram cirurgia de próstata e que elas têm um prazer indescritível, ou com pênis flácido e com orgasmos secos. É até comum eu ouvir isso. Por que eu não descobri isso antes? E também queria contar para vocês um caso interessante que aconteceu comigo. Anteontem eu fui fazer uma meditação, fiz uma caminhada, depois fiz uma meditação e eu estava num lugar gostosinho assim, debaixo de uma árvore. E aí veio uma borboleta. E essa borboleta pousou em mim. Como eu me trabalho para poder estar conectada com as coisas que acontecem à minha volta. Eu escolhi esse caminho, né? Então, se eu estou falando disso aqui para vocês, é porque eu vivo isso. Então, uma borboleta pousar em mim não é coisa à toa, né? Uma borboleta pousar em mim é uma conexão. E aí ela pousou em mim e eu fiquei olhando para a borboleta. Eu não consigo mostrar aqui porque eu tirei até uma foto, né? Ela ficou pousando, ela andou na minha perna esquerda, andou do lado direito, andou de um lado, e com as anteninhas ela ia fazendo uma massagem, eu me senti massageada. E ela foi andando, ela ficou muito tempo andando em mim, eu fiquei olhando a beleza daquela borboleta, né? Ela era linda, a asa dela eram 2 mandalas, uma coisa mais linda a borboleta. Eu fiquei ali, não podia ter uma meditação melhor do que aquela, né? Naquele momento eu respirei ainda mais devagar para ela não, na sensibilidade dela não espantá-la, e ela ficou ali um tempão em mim. E aí depois eu fiquei o resto do dia conectada com aquela sensação gostosa, né, que eu senti ali. É uma sensação, não com a borboleta em si, mas com a sensação de expansão que me deu aquilo. E aí eu fiquei pensando sobre a borboleta, né? Ela começa como um ovo, depois ela entra para a fase da lagarta, né? Depois do casulo, e depois ela sai para o seu primeiro voo. E no seu primeiro voo, ela tem que despender toda a energia, ou seja, toda a carga que ela acumulou enquanto ela estava ali naquele casulo, para ela ter força de bater as asas e sair no seu primeiro voo. Eu fiquei pensando que deve ser um estado de plenitude e orgásmico, aquilo para a borboleta. Então, essas etapas da borboleta também são etapas que ela teve o seu tempo de completar, ela não pôde apressar, ela não pôde avançar, ela foi construindo todo o seu momento ali. E a hora do voo é a hora que toda a energia acumulada, é a hora da descarga. E aí ela sai para aquele voo. E aí eu comparei, né, essas fases da borboleta, né, aquela experiência que eu tive com a borboleta, com esses níveis das etapas do orgasmo, né, da fórmula do orgasmo. Tudo vai ser muito natural também para nós se a gente puder não interferir no fluxo da energia. E para fazer isto, a gente precisa sim prestar primeiro atenção na nossa energia. E são nas pequenas coisas, ó, no passar a língua nos lábios. Então, você vai trazendo você vai construindo e vai vibrando em pequenas ondas, que quando você assustar, você pode ser tomado por esse fluxo. Isso é tão lindo quanto a borboleta voando. Então, eu acho que o que a gente precisa realmente perceber é o que
é necessário a gente fazer para que a gente possa trazer essa experiência para nós, porque olha, ninguém é responsável pelo seu orgasmo, nenhum terapeuta tântrico também é responsável, né? Você tem em si o seu potencial orgástico, que faz sentido essa fórmula do orgasmo que a gente falou, mas onde você pode trazer todo esse componente para você, porque tudo na vida tem esforço. Para você fazer as coisas que repetidamente você faz hoje, você precisou aprender. Você precisou investir, treinar, tudo isso você precisou fazer. Então, esse potencial orgástico, ele pode se apresentar para você se você começar a prestar atenção, se você valorizar a sua respiração, se você valorizar as ondas orgásticas, como a Nani colocou aqui, né? De você trazer para os seus sentidos. Não tem problema se você está vibrando com algo fora de você. Mas uma coisa que você precisa perceber é que a mente, ela nunca atinge o nosso centro. Ela está sempre na nossa superfície. O nosso centro, ele é silencioso. Eu fiz uma live esses dias também, tá no meu canal do YouTube também, sobre como atingir o seu centro, que o centro é o caminho da sua autorrealização. Então, se você deixar a sua mente interferir no fluxo da sua energia, você vai ter uma experiência limitada. E a gente tem vários tipos, né, assim, de experiências que eu falei que, ó, existe a respiração orgástica, mas a respiração orgástica, ela trabalha com a carga. Eu dou respiração orgástica também. Você vai respirando e vai trazendo carga. E depois você o tempo todo usa o movimento do seu corpo para você chegar nessa experiência de expansão orgástica, né? Tem também essas experiências mais comuns, que são as experiências sexuais que a gente tem. A gente pode ter, sim, uma experiência maravilhosa, mas nem sempre ela é tão expandida quando você começa a ficar em contato com a sua energia da maneira que é totalmente possível para você. Totalmente. Se você não faz isso, né, é uma escolha. Mas é importante você perceber. Eu recebi, como eu comecei a live falando, eu recebi muitos contatos de pessoas só por causa do título dessa live, né? Pessoas que falavam, nossa, eu estou precisando, olha, eu vi, eu reconheço, estou te acompanhando, estou reconhecendo que eu preciso olhar para isso. Mas olhar para isso não é só olhar orgasmo, é olhar os passos que você precisa desenvolver em você. E isso é totalmente possível. E quando você entra neste lugar que descobre que a fórmula do orgasmo, segundo o Reich, que a gente está pegando aqui como exemplo, falamos de outros, mas eu vou falar dele aqui, né? Tensão, carga, descarga e relaxamento. Só isso. Vá fazendo o seu investimento em cada item deste, como respirando, estando presente, não permitindo que a mente traga velhas crenças e deixando que esse fluxo aconteça. Pode parecer no momento uma coisa induzida, mas depois naturalmente isso vai ficando muito natural. Naturalmente natural, é isso mesmo. Como a história da borboleta. Depois vou me despedir de vocês, agradecendo imensamente a presença de cada pessoa aqui e desejando para você estados orgásticos, momento a momento de sua vida. Então eu encerro por aqui, agradeço a presença de todos e muito obrigada, visitem meu canal. Beijos
da Moksha.